Nós vamos ter aqui a perspectiva do Brasil. Nesse seminário, nós estamos pela primeira vez colocando na agenda o tema da agricultura orgânica. Se trata muito mais de um exercício de identificar onde é que nós estamos, para que no final dele nós tenhamos aí algumas referências de agenda para os próximos períodos, até o final do ano, os próximos anos e tal. Nós vamos começar aqui com um certo diagnóstico, com a apresentação de números, de dados, de fatos, sobre o que é agricultura orgânica quando nós falamos disso no Brasil. Depois nós teremos também a participação de representantes do governo brasileiro, mas também da iniciativa privada, daquilo que convencionalmente se chama de movimento orgânico. Nós vamos começar com Etel Lepkan, né? Santos, que é o mesmo nome que o meu, que é uma consultora, trabalha conosco, ela é agrônoma, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em agroecologia e tem mais de 24 anos de trabalho na agricultura familiar, com um ponto de concentração com foco na interação de mercado, no acesso a mercados. Ela trabalhou muitos anos em postos no governo federal, na iniciativa privada e atualmente é consultora. A Etel terá 15 minutos para apresentar o quadro, para termos uma visão conjunta de onde estamos, e depois nós teremos a participação também da Virgínia Mendes, do Ministério da Agricultura, do MAPA, do Rogério Dias, que é presidente do Instituto Brasil, e do Cássio Trovato, que está online, do MDA, lá em Brasília. Eu espero que não tenhamos dificuldade com o Cássio para ele entrar. Etel, você tem a palavra 15 minutos. Obrigado pela participação. Bom dia a todos que estão nos assistindo também, os que estão conseguindo. Para mim é uma alegria poder estar compartilhando com vocês sobre esse tema tão importante para o Brasil e também para o mundo. Quero agradecer a contribuição de várias pessoas e de vários ministérios, amigos e técnicos, coordenadores que nos ajudaram a chegar nessa apresentação. Ela depois será disponibilizada para todos, também como um documento do relatório final dessa consultoria. Então, a gente vai falar sobre agricultura orgânica no Brasil, numa perspectiva a partir de política pública, ok? Como ela acontece no Brasil. O marco é 2012, né? A gente tem, então, o decreto, pode passar a próxima lâmina, o decreto 7.792, ele institui no Brasil a Política Nacional de Produção Orgânica e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A política nacional tem como objetivo, então, integrar, articular, adequar políticas, programas e ações indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, como contribuição para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. Um objetivo gigantesco que traduz essa grandiosidade do que é um país continental como o Brasil e a riqueza da sua população. Enquanto instâncias de gestão, essa política está, então, colocada em dois formatos, pode passar a próxima lâmina, para quem está nos assessorando aí. As instâncias de gestão, então, nós temos a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, que internamente no país nós chamamos pelo apelidinho dela, CIAPO. Ela articula os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal para elaboração do Plano Nacional. E a segunda instância de gestão é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, internamente chamada de SENAPO, que promove a participação da sociedade na elaboração e no acompanhamento da política e do Plano Nacional. Essa comissão, ela está, então, na presidência, na Secretaria-Geral da Presidência da República e hoje com a gestão do MDA. O Plano Nacional,
é aonde acontecem, então, todas as ações do governo federal que são pactuadas por essas instâncias de gestão e é pelo Plano Nacional, onde a gente faz todo o monitoramento e as ações articuladas do governo federal. Nós tivemos no Brasil dois planos nacionais que trabalhou no o primeiro plano de 2013 a 2015, participaram 10 ministérios, 6 autarquias e empresas públicas, e ele foi estruturado em quatro eixos estratégicos: produção, uso e conservação de recursos naturais, conhecimento, comercialização e consumo. Já o segundo planapo aconteceu, que é o Plano Nacional, de 2016 a 2019, e aí já teve uma ampliação das ações que foram desenhadas para esse tema da política nacional. E aí passava por terra e território, sociobiodiversidade, fortalecimento de redes e empreendimentos de agroecologia, assistência técnica e extensão rural, programa de sementes, programa Segunda Água para Produção, aquisição de alimentos orgânicos e agroecológicos, muito relacionado às compras públicas, né? Desenvolvimento de insumos e tecnologias de produção. O próximo quadro, a próxima página, vai mostrar para a gente o tamanho da agricultura orgânica brasileira, segundo o Ministério da Agricultura, dados agora de junho de 2023. Nós temos, então, 31.432 unidades de produção, 24.892 produtores e uma área de 1 milhão de hectares. Esse é o tamanho que a gente consegue mensurar da agricultura orgânica no Brasil. Para a gente entender um pouco melhor esses dados, essas informações, nós também trouxemos alguns dados que podem nos ajudar, que são dados complementares de outros órgãos do Brasil, né, que acompanham também informações do país, como o Censo Agropecuário de 2017. Ele aponta para a gente que 70% dos estabelecimentos com produção de orgânicos são de agricultura familiar. 40% tem menos de 5 hectares. 45%, próxima lâmina, por favor. Desculpa. Então, aqui, os dados complementares do país, né, de 2017, vai nos mostrar algumas outras informações que nos ajudam a entender o que é a agricultura orgânica no país. Então, só recapitulando, 76% dos estabelecimentos com produção de orgânicos são de agricultura familiar, 40% tem menos de 5 hectares, 45% tem entre 5 e 50 hectares e apenas 15% tem mais de 50 hectares. Próxima lâmina. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, ele coloca que Minas Gerais, e aí mostram muito essa riqueza de Minas Gerais por conta das pequenas propriedades, né? É o maior estado com estabelecimento agropecuário de agricultura orgânica, seguido pelo estado de Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os principais produtos, então, café, cacau, soja, açúcar, frutas tropicais, arroz, além da pecuária. E aqui eu gostaria de destacar o arroz, como o Brasil, sendo o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né, ligado aos assentamentos de reforma agrária no estado do Rio Grande do Sul. Toda a legislação do Brasil para o mercado interno, a gente tem esse selo, próxima lâmina, por favor, esse selo que vai caracterizar a agricultura orgânica brasileira, o nosso selo Produto Orgânico Brasil. Então, a legislação brasileira optou pelo termo orgânico, que aglutinou as diferentes formas de agricultura de base ecológica, como a biodinâmica, a biológica, a agroecológica, a permacultura, a regenerativa, entre outros, mostrando a diversidade desse tema no país.
Quanto à normatização do mercado interno, então, a Lei 10.831 de 2003, ela regulamenta pelo decreto de 2007, decreto 6.323, e estabelece, então, o selo CISORG para produtos certificados. Próxima lâmina. A lei complementa, então, distintas terminologias. Agricultura orgânica como um sistema de produção que objetiva manter a produtividade agrícola sem o uso de insumos químicos industriais com padrões e sistemas de mercado bem definido, como a agroecologia, que busca alternativas não somente para o aspecto técnico agronômico, mas também abrange dimensões sociais, econômicas e culturais, sendo uma bandeira bem forte dos empreendimentos de agricultura familiar. Próxima lâmina. Mecanismos de controle no Ministério da Agricultura. O que a gente tem, então? Nós temos 3 formas. A certificação por auditoria, que é conhecida mundialmente, né, como controle do selo é feito por uma certificadora pública ou privada. Temos os organismos participativos de avaliação de conformidade, conhecidos como OPAC, são de responsabilidade coletiva e precisam ter um sistema participativo de garantia, que nós chamamos SPG, legalmente constituído, que responde pela emissão deste selo. As certificadoras e as OPACs são credenciados no Ministério da Agricultura para que os produtos possam ser comercializados no Brasil, se estendendo também para os produtos importados, que precisam ter suas unidades de produção inspecionadas por certificadoras credenciadas no Brasil, com exceção das certificadoras e das OPACs, ou dos sistemas de participativo de garantia do Chile, com o qual o Brasil já tem um reconhecimento de mutualidade. Próxima lâmina. Para a agricultura familiar, nós temos a Lei 10.831 de 2003, que estabelece uma exceção aos produtores da agricultura familiar, onde a certificação é facultativa, bastando fazer uma autodeclaração. Essa organização de controle social, elas são apenas para comercialização dos produtos orgânicos da agricultura familiar, que são comercializados diretamente ao consumidor, como no caso das feiras, ou das compras públicas. E aí a gente destaca aqui o Programa de Alimentação, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são considerados venda direta. Nesse caso, exige o cadastramento da Organização do Controle Social junto ao Ministério da Agricultura, podendo ser um grupo, associação, cooperativa ou um consórcio de agricultores familiares, com ou sem a personalidade jurídica. Próxima lâmina, por favor. Aqui um quadro que resume os mecanismos de controle do Ministério da Agricultura, mostrando aí de 2019 a junho de 2023, o número de OCS cadastradas, passando de 404 em 2019 para 379, agora em 2023, o número de OCS, desculpa, o número de OPACs, que são os sistemas de garantia de participação, em 2019 eram 28, agora são 37, e as certificadoras credenciadas em 19, que eram 13, agora temos credenciadas no Ministério 10 certificadoras. Próximo. Quanto ao mercado, as estimativas nos falam que o mercado mundial de orgânicos deve chegar a 150 bilhões, com destaque para os Estados Unidos, Alemanha e França, essas são as estimativas do mercado de orgânico mundial, e para o Brasil, as nossas estimativas falam em torno de 7 bilhões de reais. Próxima. Aqui, um quadro que nos mostra a importância do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade operada pela Companhia Nacional de Abastecimento,
de 2013, ele chegou a 7 milhões, depois, em 2017, também caindo para menos de 100 mil, em 2021, começando a subir novamente. Então, isso mostra a importância do recurso federal que é colocado no programa, que vai para estados e prefeituras e que abastece a rede socioassistencial. Esse programa é muito importante para o Brasil, porque além de ajudar a parte dos agricultores familiares, também ajuda na segurança alimentar, no combate à fome, então é uma política interna importante para o país. Fora isso, a gente também destaca o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, que tem em torno de 3 bilhões, também um programa super importante de compras públicas para o país, onde a gente, no mínimo 30% deste recurso é para a compra da agricultura familiar e, se for orgânico, melhor ainda para a alimentação escolar. Próxima. Os principais desafios apontados pelo Ministério da Agricultura, colocando próxima lâmina, tem alguma coisa aqui que deu errado. Aqui, ok. Os principais desafios, então, apontando aqui dos mais importantes para os menos, apontado em vermelho, nós podemos destacar, então, a falta de assistência técnica, ainda é uma dificuldade interna grande, a falta de insumos orgânicos, a exemplo de sementes, entre outros, falta de canais de comercialização, dificuldade em fazer os registros exigidos, dificuldades na organização da unidade de produção, poucos espaços de trocas de experiências, pouco conhecimento da legislação, e aí a gente fala tanto de produtor como de consumidor, né? Grandes distâncias entre as unidades de produção e o mercado, pouco envolvimento dos jovens, dificuldade nas relações de confiança, pouco envolvimento dos homens e pouco envolvimento das mulheres. Então, mostrando que as mulheres têm um envolvimento maior do que os homens e do que os jovens no tema da agricultura orgânica, principalmente na questão da agroecologia também. Obrigada. Muito, muito obrigado, Etel. Você apresentou um panorama muito interessante e se manteve no tempo. Nós temos um quadro que mostra bem a situação dos últimos anos, aquela queda extremamente acentuada das compras governamentais. Como muitas outras coisas no Brasil, nós estamos num processo de reconstrução, num processo de retomada após anos muito difíceis aí, né? Também para a agricultura familiar. Queria chamar aqui a Virgínia Mendes, representando o Ministério da Agricultura. A Virgínia é zootecnista, formada pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado em nutrição de ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa, e ela é coordenadora da produção orgânica no Ministério da Agricultura e Pecuária desde 2017. A Virgínia viveu todo esse processo e vai nos brindar aqui com informações bastante relevantes. Virgínia, em função também do atraso e das dificuldades, eu sugiro que você consiga, em 5 minutos, trazer as informações, depois nós vamos ter oportunidade de continuar a discussão, tá bem? Seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes e também a todas e todos que estão online. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Em nome de Carlos e Éter, né? Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Diante do que foi apresentado, eu visualizo que os nossos desafios estão colocados muito em relação a essa necessidade de implementação de políticas públicas que vençam alguns desafios que foram colocados aqui por último, né, pela Éter. E nesses desafios eu coloco como grande importância o desenvolvimento tecnológico, que eu entendo ser uma parceria muito interessante entre Brasil e Alemanha, para que possamos viabilizar tecnologias acessíveis, disponíveis
principalmente para a agricultura familiar, que é, sem dúvida, a maior colaboradora para o desenvolvimento da produção orgânica no nosso país. Então, é preciso que haja tecnologia e disponibilidade para o uso dessas tecnologias, para que o custo de produção seja cada vez menor, para que possamos ter preços aos consumidores mais acessíveis, né? Mas que esses produtores e produtoras que estão investindo na produção orgânica recebam também um valor justo pelo trabalho que desenvolvem, pelo produto de qualidade que oferecem para os consumidores. E, nesse aspecto, também políticas públicas que reconheçam, que trabalhem no reconhecimento do valor que esses produtos têm ao serem produzidos em sistemas amigáveis ao clima, amigáveis ao meio ambiente e com também uma preocupação socioeconômica importante, né? Então, eu acredito que os serviços que são prestados pelos agricultores e pelas agricultoras que estão na produção orgânica e de base agroecológica precisam desse reconhecimento que ainda não é um reconhecimento compatível com os serviços ambientais que são prestados. Então, também acredito que na parceria entre Brasil e Alemanha possamos trabalhar em conjunto para que, de fato, esse reconhecimento aconteça e que eles recebam dessa forma, né, pagamentos ambientais, né, ou subsídios, ou da forma que se entender mais viáveis, né, diminuição de impostos, algo que compatibilize todos os serviços prestados por esses agricultores. Então, para isso é preciso também uma pesquisa aplicada para medir essas contribuições, para, de fato, reconhecer, né, o quanto eles trabalham para diminuir o impacto das suas unidades de produção junto ao meio ambiente e também as questões sociais, que eu entendo são de extrema relevância e que nós observamos aqui no Brasil um acréscimo, né, uma qualidade de vida muito mais adequada a quem está no campo, e isso também contribui para a permanência dos produtores e produtoras no campo, né? Traz um interesse também aos jovens na continuidade do trabalho de seus pais. Então, eu acredito que dessa maneira nós estaríamos também trazendo impactos sociais muito relevantes. E, por fim, eu entendo que o Brasil e a Alemanha têm desafios que estão colocados, principalmente relacionados com os impactos que a pandemia provocou em todos os empreendimentos agropecuários, né, com inflação também muito elevada, acesso a insumos mais dificultados. Acho que as políticas governamentais precisam olhar para esse momento que estamos vivendo de recomeço, né, de buscar também priorizar esses sistemas de produção que são amigáveis ao meio ambiente e socialmente justos. Então, é importante que os governos da Alemanha e do Brasil, juntos, discutam também formas de priorização no atendimento e na viabilização da ampliação desses empreendimentos, para que eles tenham acesso a crédito, para que tenham acesso a incentivos e que possamos, então, com a retomada da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica no Brasil, inspirar outros países e também, como na União Europeia, Farm to Fork,
né, que está sendo implementado, sejam inspiração para que outros países também abracem essas ideias e que a agroecologia, a produção orgânica cresça no mundo todo. Obrigada pela oportunidade e espero contribuir mais aqui com o evento. Um grande prazer. Muito obrigado, Virgínia. Eu vou me sentar aqui. Pode permanecer. Fica aqui. A Virgínia levantou três aspectos muito relevantes. Ela chamou atenção para a necessidade de tecnologias para redução de custos, fundamental, não é? Para também aumentar o rendimento dos agricultores. Ela levantou o aspecto também da agricultura orgânica, apresentar possibilidades de fixação do homem no campo e as novas gerações. Problema da sucessão familiar no campo, que é dramático no Brasil, e que a agricultura orgânica, de uma forma qualitativamente superior, do ponto de vista de renda, inclusive, poderia facilitar isso. E, finalmente, ela falou algo que eu acho que vai ter aqui no nosso debate, na sequência também, que é reconhecer o valor intrínseco da produção orgânica. Nós estamos falando de serviços ambientais, nós estamos falando de pagamento de serviços ambientais. Esse é um tema importante para o diálogo agropolítico Brasil-Alemanha, e nós temos no nosso site 2, 3 artigos bastante interessantes, instigantes sobre o processo, inclusive agora de regulamentação da lei, escrito por Érica Pinto, que muitos conhecem, é uma grande especialista. Mas imediatamente vamos passar agora para o Rogério Dias. Depois ainda nós teremos uma participação remota, espero que funcione. O Rogério Dias, ele é presidente do Instituto Brasil. Seja bem-vindo, Rogério, obrigado por ter vindo. E o Rogério Dias, a história de vida do Rogério se confunde muito com o que ele chama de movimento, né? Ele vai falar sobre isso, e ele foi coordenador dos orgânicos no MAPA, no Ministério da Agricultura e Pecuária, por mais de 20 anos. O Rogério é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Rogério. Você tem 5 minutos para as suas considerações e depois nós teremos uma rodada final. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia a todas e todos. É sempre muito bom a gente poder ter essa oportunidade, né, de estar falando, e principalmente com essa perspectiva de uma discussão e possíveis parcerias com outros países, nesse caso, mais especificamente com a Alemanha, que sempre foi para nós uma referência na questão de orgânicos, até mesmo por conta de estar lá na Alemanha a BioBrasil, né, a Biofar, que acontece em Nuremberg todos os anos e que sempre foi uma inspiração para ver que era possível andar mais. Cada vez que você vai numa feira daquelas, você vê a diversidade que tem de agricultura orgânica no mundo, e isso sempre foi muito inspirador. Mas eu queria começar fazendo uma chamada, porque aqui a Ethel apresentou, e é muito bom rever a Ethel, né, grande parceira aí já de muitas outras atividades, a partir da política nacional em 2013, né, com o Plano Nacional, a política com o decreto de 2012. Mas é importante que as pessoas saibam, e principalmente os nossos parceiros da Alemanha, que, na realidade, esse movimento ele nasce de uma forma mais organizada na década de 80, como uma reação ao que vinha acontecendo dentro da agricultura, em que se trazia como se a saída para a agricultura fosse a adoção da tecnologia com os chamados insumos modernos, muito baseado nos adubos químicos, na questão dos agrotóxicos. Então, foi dessa luta nos anos 80, muito forte em relação ao que estava acontecendo na agricultura como um todo, é que esse movimento nasce. Então, a história do movimento orgânico brasileiro, que a gente chama de movimento, a gente pode considerar que ele começa a ser um movimento organizado principalmente na década de 80, que nós tivemos, nesse período desses 10 anos, 4 encontros brasileiros de agricultura alternativa, os EBAs, que a gente chamava. E foi desses encontros que começou a ter uma organização dos produtores para que eles começassem a colocar seus produtos no mercado. Então, se a gente pega as principais movimentos de feiras, que foi como a agricultura orgânica no Brasil se estabeleceu, por feiras,
esse movimento se deu dessa organização, principalmente no sul, sudeste, mas a gente tinha em Brasília a AGE, a AO, tinha aqui no Rio a Conatura, que depois virou a Bio, nós tínhamos no Rio Grande do Sul, que era a Colmeia, depois vira Rede Ecovida. Então é muito importante que a gente saiba que antes dos governos do Estado entrar nesse processo, esse movimento foi um movimento de pessoas, foi um movimento de organizações, foi um movimento da sociedade. O governo veio a reboque, e muito a reboque, muito tempo depois. A gente começa a ter um envolvimento do Ministério da Agricultura com o tema da agricultura orgânica em 1993. Então, a gente já tinha esse movimento da década de 80 que acabou fazendo com que, em 93, muito provocado, porque a União Europeia, os países começaram a criar legislações, os Estados Unidos criou lei, o Japão criou lei, e aí também começa a ter um acordo e uma discussão em cima do Códex Alimentários, que surge com a criação do AMC. E o Códex cria as diretrizes do Códex para a produção orgânica de alimentos. E aí, no Brasil, foi o que motivou o Ministério da Agricultura, é que se começou a falar, o Brasil tem que seguir o que está acontecendo no mundo. Então, nós temos que criar um marco regulatório. Então, em 93, e isso fazem 30 anos, nós começamos a fazer todo um trabalho de discussão que acabou gerando, em 99, o primeiro marco regulatório, que foi a Instrução Normativa número 7, que trouxe as primeiras bases. Só que quando nós começamos a implementar, e eu falo nós porque eu era do Ministério da Agricultura, estava trabalhando com isso, a gente via que não tinha como fazer a implementação disso por meio de um marco fraco, uma instrução normativa. E aí, então, a gente diz, nós precisamos de uma lei. E aí a gente começa a ir trabalhar no Congresso Nacional e conseguimos, então, em 2003, a aprovação da Lei 10.831, que é a Lei da Agricultura Orgânica Brasileira. E que, por sinal, nós estamos agora comemorando 20 anos desse marco. Né? Nós estamos em 2023, em que a gente tem a aprovação da nossa lei brasileira. Então, esse foi um marco. 2003 foi um grande marco para nós, foi o primeiro governo Lula, foi o início do primeiro governo Lula, porque não só nós tivemos a aprovação da lei, mas pela primeira vez nós tivemos um reconhecimento do Estado de que tinha que ter políticas públicas para a agricultura orgânica. Então surge, aprovado em 2003, o Programa Pró-Orgânico, Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, que entrou no plano plurianual do governo de 2024 a 2027. Pela primeira vez, então, nós temos um reconhecimento do Estado de que a agricultura orgânica era um tema que tinha que ser trabalhado com políticas públicas. Então, isso tudo para dizer que quando a gente chega em 2013 e tem o primeiro Planap, o primeiro Plano Nacional, a gente já vinha de um processo, e esse processo sempre aconteceu porque houve o envolvimento da sociedade civil. A sociedade civil cobrando do Estado, o Estado reage, é sempre assim. Então, o Estado reage e vem construindo. Então, é muito importante entender que o movimento orgânico brasileiro, ele existe porque existe pessoas, entidades, organizações que trabalham em torno desse tema e buscam fortalecer esse tema. Agora mesmo, para a reconstrução da Política Nacional de Agroecologia, que está se trabalhando para recompor a Senapo, que foi mostrada aqui, está sendo uma luta. Nós estamos aí brigando para que a gente tenha esse espaço. Então, eu queria resgatar essa questão de que como é importante a gente ter a organização, ter espaços como esse. A Bia, que infelizmente não está aqui, porque eu acho que está em outra mesa, que é aqui responsável por esse evento, né? A gente teve também, há 20 anos atrás, a primeira feira, a primeira Biofá América Latina aqui no Hotel Glória. Não, eu já sei o que é o tempo. Rogério, não, olha, eu não sei se vocês concordam comigo, eu estou fascinado pelo que o Rogério está falando. E aí, Ingo, a gente poderia ver mais no futuro, realizar um webinar totalmente na internet, para que o Rogério e mais alguns, um ou dois veteranos, né? Veteranos, ele está falando de 1980, etc., possamos fazer aí durante uma hora e meia, um webinar só sobre a história disso tudo e todos os passos. Quer dizer, o Rogério tem condições de continuar as próximas 2, 3 horas falando, vai ser interessantíssimo, eu estou fascinado, mas, Rogério, por favor, encerrando, porque você
apresenta aspectos importantes, inclusive da relação entre a energia que vem da sociedade e o Estado. Quer dizer, os papéis complementares, não é? E como é que isso pode se dar de forma produtiva, né? Só para encerrar mesmo, eu queria deixar claro que um entendimento do movimento orgânico brasileiro é que todo o esforço da agricultura orgânica no Brasil não é para criar um nicho de mercado. Sempre foi para mostrar que era possível fazer uma agricultura em outras bases. Então, hoje, a gente está vendo acontecer no Brasil uma mudança de uma agricultura mais química para uma agricultura, uma abertura de uma agricultura mais biológica. O assunto bioinsumos está aí na pauta, está sendo discutido muito, e o movimento orgânico foi o responsável por isso, porque ele provou que era possível fazer. Na década de 80, nós éramos criticados por sermos agrônomos e defender uma agricultura que ia contra a ciência. E hoje a gente está mostrando que a gente nunca falou contra a ciência. A ciência que naquela época que se dizia é que não conseguia enxergar que a realidade do planeta era outra e exigia outra visão de como trabalhar a agricultura. Obrigado e desculpa aí pelo tempo. Nós é que agradecemos, eu acho que uma contribuição sensacional. E você acrescenta um outro aspecto. Nós podemos rememorar isso tudo, inclusive esse debate das diferentes perspectivas da agricultura. Quer dizer, o orgânico se tornando mainstream, o orgânico indo para a produção, né? A grande produção e para o mercado tradicional. Isso é um caminho que se aponta em vários países do mundo também, não só no Brasil. Nós temos agora o desafio, Gleice, de chamar, vamos ver se a gente consegue botar ao vivo aqui o Cássio Murilo Moreira Trovato, Cássio Trovato, que é o coordenador geral de transição agroecológica da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA. Eu estava com o Cássio ali no WhatsApp, não sei se ele consegue entrar. Ele está ao vivo. Eu estou dentro, Carlos. Opa, você está dentro. Seja bem-vindo, Cássio. Está todos me ouvindo? Sim, está muito bom. Tá bem, Carlos. Bom, primeiramente, agradecer, né, em nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o convite de participação nessa mesa importante, né, do diálogo Brasil-Alemanha, né, onde a gente pode analisar, né, as questões que estão colocadas aí em torno não só das políticas públicas, né, mas como avançar nesse processo de construção do mundo melhor, né? Eu acho que essas pautas são importantes para a gente, ainda mais intercontinentais, né, de como a gente pode junto cooperar numa aliança para um rural melhor, para um rural mais equitativo, para um rural mais dinâmico, né, e que a gente possa ter esse olhar na sustentabilidade, né? Então, a gente deixa aqui um abraço da nossa secretária executiva, Fernanda Machiavelli, que não pôde estar nesse evento aqui com nós, né, pelo fato de ela estar, né, ontem num estado aqui do brasileiro chamado Piauí, aonde foi lançado o Plano Brasil Sem Fome, né? Então, uma retomada do governo Lula na perspectiva de tirar, né, mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras da fome que assolou o nosso país nos últimos 5, 6 anos. Tá? E um total de pessoas de mais de 120 milhões em insegurança alimentar, né? Então, trago isso porque, né, a agroecologia também tem esse desafio, né? E a gente fala em agroecologia, né, não buscando diferenciar o termo do orgânico, porque são questões extremamente importantes quando a gente faz esse diálogo de produtor-consumidor, né? Mas a agroecologia, para nós, quanto política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela é questão estratégica no campo, né, para a gente consolidar uma mudança, né, uma mudança de paradigma, não só na questão da produção, né, mas que na questão também de uma incorporação, né, das questões de cidadania no campo, né? E quando a gente fala de cidadania no campo, a gente fala das populações, né, da floresta, da população das águas, né, e todo o contexto que envolve cada um e cada uma
né, nos seus desafios do bem viver, né? Então, a gente quer construir um campo do bem viver. E como a gente fala em sociedade, né, em específico e especial, a gente trata das mulheres, e aqui saudando, né, não sei se eu falo certo, a Diana, que está junto com nós aqui na mesa, né, mas também a todos os companheiros e companheiras que estão aqui, né? Porque o papel da mulher é muito importante nessa construção, né? Então, nós damos uma relevância enorme nessa perspectiva, né? Juntar, né, essas forças que atuam no campo da agricultura familiar para nós, também com a juventude, é de extrema importância, né? Então, o fato é que como que a gente constrói política pública não só no aspecto da produção, né, mas da construção da cidadania e da construção de política pública nessa perspectiva. A Câmara Interministerial de Agroecologia, hoje, para vocês terem uma ideia, ela envolve 14 ministérios do governo Lula, né? Isso significa quase metade do governo federal com ação executiva no debate da agroecologia como uma estratégia de desenvolvimento rural. Então, isso não é pouca coisa, né? Então, isso não é só aspecto do MDA, não é aspecto só do mapa, né? Então, envolve o conjunto de políticas públicas que envolve ciência e tecnologia, educação, Ministério das Mulheres, Ministérios dos Povos Tradicionais, Ministério da Saúde, também com muita fortaleza nas discussões, né? Enfim, né? Então, são 14 ministérios hoje que se envolvem na Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, buscando cooperar na articulação das políticas públicas em torno do desenvolvimento da agroecologia brasileira, né? Então, acho que isso é um aspecto fundamental que a gente sempre tem que estar fortalecendo, né? E nisso, né, é claro que a gente se consolida a partir do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós estamos caminhando esse ano para a terceira edição do Plano Nacional, tá? Então, iniciamos os nossos debates esse ano com a reconstrução da política, né, que foi desmontada junto com várias outras. Então, rumo a gente refazer, né, essas estratégias de política no campo da agroecologia. Temos. Deixa eu acertar aqui, senão vocês não vão conseguir me ver. Cássio, Então, infelizmente nós oi. estamos bastante atrasados no tempo, eu solicitaria que você fosse em direção às conclusões, por favor. Não, eu acho que é esse sentido, sabe, Carlos? Eu acho que o maior desafio nosso hoje é tratar a agroecologia no campo da política, tá? E esse tratamento ela se dá principalmente observando as questões que estão sendo como desafios, né, muito bem colocados pela Ethel, inclusive, né, parabenizar a Ethel aí pela apresentação, né, mas que vai muito além disso, né? Então, a nossa perspectiva é que, né, o conjunto de desafios ele passa, sim, né, pelo entendimento sobre o que a gente quer para o futuro do mundo e da humanidade, né? E aí envolve toda essa questão de ciência, tecnologia, adaptação, educação, enfim, né? Isso é o que nosso plano e a nossa política hoje traz como desafio, né, essa intersetorialidade no campo do entendimento da vida e da produção, né, e deixo aqui o nosso abraço, né, a todos que estão coordenando aí esse importante seminário para a agricultura familiar e da Alemanha. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Cássio. Continue nos acompanhando aí por Brasília, que no final nós teremos a rodada, talvez você tenha a oportunidade novamente de contribuir. Eu Bem, gostaria de sugerir aqui, todos estaremos continuando aqui, passar por o Ingo para dar continuidade e depois nós vamos retomar, ok?